Nós vamos ler duas escrituras, uma em Atos capítulo 1 e depois em Tessalonicenses, creio que é o capítulo 5, né? Atos capítulo 1, verso 7. Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Agora, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Mas por quê? No verso 2 diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Então, eu acho que nós estamos vivendo justamente nessa época em que o ladrão está vindo. Você não crê nisto? Todos ficavam apreensivos com a virada do século, né? 1999, 2000. Eu me lembro que eu enfrentei muito essa pergunta no rádio pessoalmente. Pastor, o senhor acha que Jesus volta agora em 2000, vai acabar os sistemas do mundo, vai entrar em blackout, vai acontecer isso, acontecer aquilo? Eu nunca esqueço que eu disse assim: olha, não vai. Mas toma cuidado quando chegar 2010, 2015, 2020, já está aí, né? Já passou o tempo, né? Mas que seja feita a vontade de Deus, né? Que Deus abençoe nossa meditação, podem se assentar. É difícil não notar a presença da irmã Cidinha, né? Deus abençoe a irmã Cidinha, em nome de Jesus. A irmãzinha do nosso irmão Nivaldo Magro, né? Deus abençoe a Cidinha. Seja bem-vindo ao nosso meio, em nome de Jesus. E se tiver mais alguém nos visitando, né? Se sinta à vontade em nome do Senhor. Embora que a Cidinha não seja visita, mas teve um tempo ausente, né? Agora está aqui conosco nesta noite. Nós não vamos falar, irmãos, de Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas, etc, etc. Nós já temos, no decorrer do tempo, falado muito sobre isto, mas, claro, que é impossível nós meditarmos nisso sem tocar também nisso, que há tempo estabelecido, né? Para todo o propósito que é debaixo do céu, isso é claro. Não tem como nós falar de tempo sem entrar nisto. Mas o que vamos falar aqui é que tempo é dividido em 3 etapas, né? Que é passado, presente e o futuro. O passado passou, o presente é agora e o futuro é o amanhã, né? É o amanhã ou daqui a pouco. Um segundo, um minuto, meia hora que está adiante já é futuro. Mas nós vamos meditar aqui, nós estamos num culto de ensinamento, como nós vencer a ansiedade, principalmente com as coisas do futuro. E outra coisa importante, uma pessoa para viver bem, psicamente, e ser feliz, você precisa deixar o passado. Tem que deixar o passado. Porque a própria Bíblia diz: deixando as coisas que para trás ficam. Nunca fique remoendo o passado. Compreendeu? Passou. Então deixe as coisas que para trás fiquem e avance para frente, né? Viva o presente e deixando o futuro nas mãos de Deus. Mas o problema de muitas pessoas que se tornam tristes, abatidas, e às vezes o diabo consegue colocar ali uma raiz de amargura, um ressentimento, é porque ele tem dificuldade para esquecer o passado, ele tem dificuldade para deixar o passado, principalmente se alguma coisa lhe aconteceu, né? Alguma perca em todos os aspectos, perca em todos os sentidos. Então a pessoa fica sempre voltando àquela fita, sempre remoendo aquilo, remoendo, e aí eu digo para você, você nunca será uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, tá? Não importa o que aconteceu no seu passado, o que você fez no passado. É como eu vi alguém dizendo, eu achei muito importante esta frase: o seu passado pode ter tido inúmeras manchas, inúmeras falhas, inúmeras dificuldades, mas o seu futuro está intacto. É só você pedir a Deus
e a graça de Deus para que você vá para a frente. Eu sempre gostei daquelas palavras de Jesus, que ele sempre dizia para as pessoas: caminhe, né? Ele sempre tinha essa palavra de consolo, essa palavra de bom ânimo: vá e não peques mais, né? Vá e não peques mais, quer dizer, prossiga, né? Esquece isso que já passou, que já aconteceu. Quem ia te apedrejar já não apedrejou mais, eu não permiti. Você foi salvo, você foi livre, então agora vá. Amém? Vá, quer dizer, caminhe, adelante, né? Então, essa é a ordem, é marchar. Mas tem pessoas que dizem: não, irmão, para mim não tem jeito, porque a minha vida foi isso, a minha vida foi aquilo. Foi isso e foi aquilo, mas não é mais. Passou, amém? Deixa aquilo para lá e vamos prosseguir para frente. Glorificado é o nome de Jesus. Eu quero meditar com vocês aqui na mensagem Shalom, parágrafo 145 a seguir. O profeta diz: meu tempo pertence a Ele. O nosso também pertence a Ele. Eu sou dele. Estou em suas mãos porque Ele segura o tempo. Ele segura ele. Eu não sei o que o futuro segura, mas eu sei que Ele segura o futuro. Não é verdade? Ele segura o futuro. Então, por que devo eu pensar a respeito de estabelecer isso, aquilo e aquilo outro para o ano novo? Nada de estabelecer. Faça projetos, mas não estabeleça. E nunca esqueça, meus irmãos, que o tempo é uma coisa tremenda. Quantos aqui já esteve bastante deprimido? Deixa eu ver a sua mão. É uma coisa difícil, né? Eu já estive em muitas e muitas ocasiões muito, mas muito deprimido. E às vezes você pensa que não vai conseguir atravessar aquele período. Mas aí é onde que você sempre tem que lembrar de uma coisa muito importante para vencer isto: é o tempo. Isso que você está passando teve um começo. Ele começou um tempo. E ele também terá um fim. Você tem que, como diz aquele, espere um pouco, um pouquinho mais, espere mais amanhã. Deixa o tempo passar. Não planeje bobeira. Hoje mesmo uma pessoa me pedindo oração, que disse que quase que tentou tirar a vida, etc, etc. Eu sei que são coisas difíceis. Nosso profeta passou por essa prova. Eu sei que cada cabeça é uma cabeça, cada psíquico tem uma formação. Nós não podemos julgar nós por o nosso semelhante. Cada um é cada um. Você é forte numa coisa e fraca em outra. Mas uma coisa você pode estabelecer com você mesmo. Quando você estiver passando, como diz o ditado comum, por uma estreita, por uma dificuldade, lembra, amanhã ou depois, ou quem sabe um mês depois, ou um ano depois, aquilo nem sequer você vai lembrar mais, aquilo ficou para lá, passou, se foi, né? Eu gosto de observar, principalmente a natureza. Chega essa época agora, época de queimada, época de fogo na beira das estradas, e você passa que dá desgosto. É tudo queimado, é tudo escuro, pé de árvore tudo sapecado. Esse é o tempo disto. Mas dali a pouco, quando começar lá para setembro, outubro, começa a chuvarada, aí entra, né, a primavera, e aí você vai ver que tudo volta a ficar verde de novo. Aquela árvore solta um broto novo, amém? E recupera aquela árvore novamente. A flor que morreu, que só ficou na raiz, brota novamente e vai de novo, e rama de novo, e cresce de novo, e daqui a pouco você passa, é só verde para todo lado. Agora, esse é o tempo, não é verdade? Mas tem que esperar. A questão é que nós queremos que as coisas mudem o curso à medida que nós necessitamos, e as coisas não vão mudar o tempo que nós necessitamos. Vai mudar no tempo de mudar. Porque tem coisa que você tem que enfrentar ela.
como nós meditamos outro dia, já essa pregação, por certo, vai ser postada, né? Muitas maneiras, acho que foi em Arco-Íris, nós meditamos sobre isso, há muitas maneiras de aprender. E o profeta até disse na mensagem, eu aprendi uma lição de uma forma difícil. Tem coisa que você aprende com dor, mas você aprende, não é verdade? Então tem coisas que você tem que passar, então você tem que deixar o tempo cuidar daquilo. E ele cuida. O tempo cicatriza. O tempo faz você amadurecer, o tempo faz você esperar, o tempo faz você crescer. Louvado é o nome de Jesus. Eu simplesmente coloco a mim mesmo em suas mãos, andando como Davi fez. Meu tempo está em suas mãos. Sabia que Deus segurava o futuro. Davi não sabia o que era o futuro, mas ele sabia que Deus tinha o futuro. Eu não sei o que é o futuro, nenhum de nós sabe, mas nós sabemos que Ele segura o futuro. Aliás, entrega o teu caminho ao Senhor e confia, só isso. E Ele vai estabelecer o resto, não é verdade? Mas para deixar o tempo passar, como eu estou dizendo, aquela noite comprida, quando o sono se vai, ou você não tem sono, mas calma, ela vai passar. Ela pode ficar comprida, mas ela não é eterna. O dia vai amanhecer, novas coisas vão acontecer, e quando você menos espera, aquilo já ficou para trás. Paciência, paciência. Alguns de nós ficam assim. Alguns de nós ficam com tanta pressa. Penso que muitos bons homens têm feito isto. Você fica também com muita pressa. Você quer ver, você mesmo quer fazer isto. E aí é que está. Vamos meditar dentro desse âmbito, meus irmãos. Tem coisas que não tem como você fazer, só o tempo vai fazer. Compreendeu? Por isso que nós vimos aqui o profeta mesmo dizendo, pergunta e resposta número 12, ele dizendo, eu nunca seria um pastor bem-sucedido, porque eu não tenho a paciência suficiente que um pastor precisa ter. Ele diz, por isso eu não seria bem-sucedido. E ele falava sobre o Mondeville, a maneira que o Mondeville observava o povo, a maneira que o Mondeville tratava com o povo, a maneira que ele estabelecia as coisas. E o irmão Branham ficava admirado de ver a natureza que ele tinha para lidar com o povo. Mas por que isto? Porque uma igreja não tem o que você fazer. O povo não tem o que você fazer. Você só tem que pregar. Você só tem que ensinar, aconselhar, orar e deixar. O tempo vai se encarregando de colocar cada coisa no seu devido lugar. Você lembra que o próprio Jesus falando sobre até a seara, né, que ele disse que não semeou o Senhor a boa semente? Por que tem joio no meio? Ele disse, o inimigo fez isso, mas o Senhor quer que nós vamos arrancar? Lembra? E o que ele disse? Não, para que porventura você arrancando o joio, vocês também não arranquem o trigo. Deixa no tempo certo. Amém? Essa é a coisa. Isso é o que tem que se fazer. Tem pessoa que quer se livrar de amigo importuno, tem pessoa que quer se livrar de parente, quer se livrar daquilo, e diz, olha, comigo não tem rodeio não, eu já rasgo o verbo logo. Não, meu querido, não rasga verbo nenhum não. Amém? Seja paciente. Simplesmente tome na sua posição e diga, Senhor, deixa que as coisas aconteçam naturalmente. Que eu não venha criar inimizade, que se essa pessoa um dia se complicar, ele não venha apontar um dedo e diz, compliquei porque... Não, se ele quiser ir para o fogo, deixa ele caminhar, Senhor. E se eu puder fazer alguma coisa para que ele não vá, eu vou fazer. Paciência. Mas nós queremos se livrar o mais rápido possível, não é? Aí já faz, não, vamos conversar aqui, vamos resolver isso, não, o que tiver que resolver, nós vamos... Não, irmãos, tem coisas que para resolver só com o tempo. Casamentos às vezes são estourados. É verdade. Porque às vezes, mas precisa fazer um acerto, às vezes não é hora ainda de fazer aquele acerto. As pessoas não estão preparadas para aquele acerto. É verdade. A pessoa não tem estrutura para escutar certas coisas que precisa escutar.
e você vai matar ela. Então deixa Deus estabelecer o tempo para todas as coisas, mas sempre diante de Deus: Senhor, me dá um tempo, Senhor, me ensina a contar os meus dias com sabedoria, né? Mas infelizmente empregos são perdidos, casamentos são, negócios que poderiam estar bem sucedidos não são bem sucedidos, porque a pessoa começou hoje e amanhã ele já quer resultado. Aí abre uma pizzaria hoje, da pizzaria passa para a padaria, da padaria passa para o lanche, do lanche passa para não sei o quê, porque isso aqui não deu. Irmão, Deus não está nesse assunto porque não está dando. Não, meu amigo, calma, você planta uma planta e ela murcha primeiro. Tem muitas irmãs que já foi plantadora de rosa, né? Então você planta ali, você quer que aquela nenhuma folhinha murcha, nenhuma folhinha cai. Você quer que já planta, aquela fica verde, no outro dia já 5 brotão, e já com um botão de rosa. Ah, mas aí todo mundo era plantador. Não, você vai plantar, aí aquela folha vai murchar, vai cair, mas observa que o talo está verde. Ou se ele der uma murchadinha e até secou a ponta, observa se lá na terra ele ainda está verde, porque pode morrer até beirando na terra, mas se dentro da terra ainda estiver verde, aí pode sair o broto. Paciência, filho de Deus, paciência. Mas, como diz, quer começar hoje, amanhã já quer resultado. Meu amigo, não funciona, né? Casamentos hoje, ainda bem que nós estamos aqui num culto, né, que tem só parte da igreja, que toda a igreja, esse pastor só fala em casamento, mas espera aí, calma aí, né? Por que a maioria hoje das pessoas se separam? Não estou dizendo vocês aqui, graças a Deus somos cristãos e temos bons ensinamentos, né? Embora que alguns tenham sofrido essa desilusão, mas no mundo aí fora troca de cônjuge como se troca de camisa. Mas por quê? Porque ninguém hoje quer esperar mais nada. O negócio é o seguinte: começou, não deu uma pequena intriga, deu desavença, deu desacordo. O negócio é o seguinte: ó, já vi que nós dois não vai dar, então você é para lá e eu para cá. Ninguém tem paciência para passar pelas tribulações que a Bíblia diz que passaria. As tribulações vão vir, as dificuldades vão vir, mas elas vão passar. Elas passam, assim como veio, ela passa. Esses dias até no carro eu mostrei um vídeo, me enviaram um vídeo, não me lembro quem foi que enviou, de um policial que estava dirigindo a viatura e o sargento do lado. E eles começaram a entrar numa tempestade e o vento balangava a viatura e não dava para enxergar quase que nada na frente. E carros com pisca-alerta no acostamento, encostado. E o policial falou assim para o sargento: sargento, vamos encostar? Ele disse: não, prossiga. Aí andou mais um pouco e árvore caída na beira da estrada, e aquela coisa toda, e muitos carros parando, outros bem devagar, e ele com o pisca-alerta e o giraflex ligado: vamos parar? Ele disse: não, prossiga. Aí andou no meio daquela chuva e vento e galho e tudo mais, ele disse: prossiga. Vai prosseguindo. Aí quando chegou lá na frente, passou pela tempestade, ele falou: agora você encosta. Encostou, agora você desce. Ele desceu, ele falou: mas agora que vai parar e vai descer? Ele disse: não, agora você para e você desce, dá uma olhada para trás. Quando ele olhou para trás, estava aquela nuvona escura, vindo os relâmpagos, trovão. Ele disse: olha lá, a tempestade ficou lá. E você passou por ela. Se você tivesse parado como eles, você ainda estava na tempestade, mas você não parou, você prosseguiu, e a tempestade ficou para trás, e você marchou para frente. Aleluia! É assim que vence. Ah, mas está difícil, pastor. Claro que está difícil. Você acha que seria fácil? Não seria, e não pode ser. Porque vencedor, conquistador, ele tem que vencer desafios. Não é verdade? Paciência, paciência. Alguns de nós ficam assim. Alguns de nós ficam com tanta pressa. Eu penso que muitos bons homens têm feito isto. Você fica também com muita pressa. Você quer você mesmo fazer isto. Irmãos ministros, vocês sabem que quando estou falando, vocês que estão ouvindo esta fita, estou falando com vocês.
Não somente com a pequena congregação aqui, mas com homens ao redor do mundo. Muitos homens saem impacientes, mas crendo que o tempo está próximo. Você tenta fazer algo dentro de ti mesmo. Uma vez eu disse para um ministro amigo meu, ele disse assim: pastor, o senhor não acha que nós deveríamos orar mais, jejuar mais, tirar um tempo para jejum, para oração, consagrar mais e tal? Eu falei assim: para quê? Assim, para mais espiritual. Eu falei: mas e para quê? Para você chegar lá no púlpito e você não deixar um fiapo de corda na mão? Você descarregar tudo em cima do povo porque você vai estar ungido? Eu falei: você faz isso se Deus se dirigir a fazer. Mas agora você vai tirar um tempo para orar, para consagrar, para jejuar, e você chega em cima do púlpito, você gospe fogo. Mas e o povo? O povo está preparado para ouvir isso? Eu falei: não, meu amigo. Pastor, diz o profeta, ele é um boi de carga. Amém? E outra coisa, o pastor ele sempre vai na frente. Agora ele está com pressa, ele vai correr, as ovelhas vai ficar lá para trás. Então você tem que ir passo a passo. Amém? E observando e olhando e vendo se estão te seguindo. Se eles vão devagar, você diminui e abaixa. Se eles aceleram, você também acelera. Compreendeu? Mas aí agora vai orar, vai jejuar e começa a revelar, começa a expelir demônio, começa o que? A igreja vai ficar numa situação difícil. Você entendeu? Então é melhor ficar na sua posição, faça se Deus te dirigir, e apenas dando o pão nosso de cada dia, e deixando que o tempo vá se encarregando de fazer todas as coisas. E Deus se encarrega e Deus faz. Agora um evangelista sim. O evangelista vai, consagra-se, ora, porque ele vai lidar com pessoas lá no mundo, com pessoas possessas, com pessoas endemoniadas, aí sim. Aí então ele vai expelir demônio, ele vai, cura divina, isto e aquilo. Mas um pastor, ele deve orar sim, ele deve se consagrar sim, ele deve ter uma vida separada sim, mas à medida que Deus vai lhe dirigindo a fazer. Porque senão ele vai lá na frente e quando ele olha para trás, cadê o povo? Aí faz que nem um precioso, ele diz: se eu medito, eu chego, se eu cuspir, sai fogo. E eu olho para o povo está assim. Eu falo: então você tem que parar de cuspir fogo e descer no nível deles, para que assim eles possam te entender. Amém, meus queridos? Outra coisa importante que um profeta disse: você mesmo quer fazer aquilo. A pessoa lê, ele se intoxica de intelecto. A cabeça dele fica um mapa, uma intoxicação. Aí um ensino como esse hoje, que poderia ser, como está sendo, uma coisa simples, que vai te ajudar, que vai te alimentar, que é uma comida de ovelha. Não, aí vem com aquele ensinamento de coisa e não sei o que, e o povo fica assim: do que ele está falando? Aí fala: esse povo não está preparado. Mas não é que o povo não está preparado, o povo não tem tempo para ficar o dia inteiro com mensagem e com Bíblia. Então eles não vão ter um intelecto tão despertado, ou então vai levar uma igreja por um intelecto, porque pastor Paulo Sérgio já foi assim. Eu ia dar um estudo, era uma pia assim de mensagem, muitas vezes eu olhava para o povo ficava me olhando e falando: mas o que se passa? Eu lembro que os estudos aqui de sexta-feira, teve um irmão que falou: senhor irmão, eu vou só pela fé, mas para mim o senhor fala grego, eu não entendo nada. O senhor está falando grego, eu não estou entendendo nada do que o senhor está falando. Mas por quê? Não é porque você quer se preparar para fazer aquilo, quando é Deus que te prepara. Entendeu? É Deus que te prepara. E outra coisa ainda, você se coloca disponível para Deus. Deixa eu ensinar um pequeno segredo para você. O pastor se coloca porque ele é um receptor, ele se coloca na presença de Deus. E aí o que acontece? Como ele tem um ministério pastoral, e esse ministério pastoral está vinculado a Jesus, porque foi ele que deu uns, primeiramente, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então o que acontece? Eu estou lá, ou no meu servicinho particular que eu faço todos os dias,
ou dirigindo, ou fazendo o que eu esteja fazendo, lá sempre atento, meditando. Senhor, hoje tem culto. Senhor, hoje tem culto. Senhor, me ajude. Enquanto isso, se você tem uma necessidade, você está orando. Senhor, já vai ter culto. Senhor, coloca palavras na boca do pastor que vai falar comigo, que vai me ajudar, que vai me apacentar, que vai me dar uma direção, Senhor. Aí o que acontece? Aquilo bate lá e volta de novo. Aí Deus coloca isto. E não é coisa grande não. Um pequeno detalhe como essa palavra, tempo. Aí chega aqui, ele desenrola tudo. Amém? Porque Deus não quer que você tenha muita coisa para Ele trabalhar. Deus quer que você só tenha um pouquinho de azeite e o resto Ele multiplica. Deus só quer que você tenha 5 pães e 3 peixes, o resto Ele vai multiplicar. É coisa que um menino estava carregando e ele alimentou 5.000. Mas o problema é o seguinte, nós queremos carregar fardo, porque nós queremos fazer. Então o negócio é o seguinte, ó, tá essa multidão aí, gente, o negócio é o seguinte, ó, Pedro você vai pescar, Tiago você faz isso, você faz aquilo, porque o povo precisa comer, e carruagem, pelo amor de Deus, onde é que nós vamos? Jesus disse, não, vocês mesmos vão tratar. Mas o que nós temos? Isso já é o suficiente. Já é o suficiente. Amém, meus queridos? Mas nós nos adiantamos e queremos fazer aquilo. Eu tenho pessoas que eu já tenho observado com o passar do tempo. Tem um parceiro mesmo que eu já viajei com ele. Ele levanta às 5 horas da manhã. Pelo menos até o tempo que eu conhecia ele. Levantar às 5 horas da manhã e com a Bíblia aqui, com várias mensagens em cima da mesa, e ele lendo a Bíblia, e lendo as mensagens, e grifando tudo, e não sei o quê, e livros à parte. Irmãos, você pode viajar com ele 5 horas de viagem, ele não para de falar o tempo todo. Não porque de acordo com não sei o quê, porque de acordo com não sei o quê, porque ele está intoxicado, ele tem que pôr aquilo para fora. E aí o ouvido dos outros que aguenta, porque ele tem que pôr aquilo lá. Você entendeu? Porque a Bíblia fala, irmão, porque não sei o quê, 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 porque não sei o que. Eu falei, irmão, quando é assim, você procura um lugar deserto, desabafa. Amém? É difícil. Porque se a pessoa não pôr aquilo, ele não fica em paz. Você lembra que o irmão Branham disse que certo dia Deus despertou ele de noite e deu algo tão tremendo que ele não conseguia esperar amanhecer o dia, ele teve que fazer a irmã Meda sentar na cama, ele teve que pregar para a irmã Meda. Porque não dava para esperar. Agora você já imaginou um pastor, se ele senta em casa, fica com a mensagem na mão e a Bíblia na outra, e só... Irmãos, todo mundo que chega lá, ele vai ter mensagem para falar e Bíblia para falar, e fala assim, meu Deus, esse homem... Ah, mas não é bom meditar na palavra de Deus dia e de noite e falar da Bíblia o tempo todo? Faz isso e você vai ver. Irmãos, há para todas as coisas um limite e um tempo estabelecido. Compreendeu? É como outro dia várias pessoas se ofenderam. Teve uma preciosa mesmo que falou assim, ó, esse é o último vídeo que eu mando para o senhor, hein? E não mandou mais. Porque eu falei, né? Falei, irmã, para de tanto vídeo, porque eu não tenho tempo. Eu tenho 200, quase 300 contatos só no WhatsApp aqui, de irmãos, de ouvintes de programa de rádio. E todo mundo manda o seu bom dia, manda a sua tarjinha lá de bom dia, de boa noite. E às vezes só põe aquelas 2 mãozinhas juntas para dizer assim, eu recebi, Deus te abençoe. Né? E a pessoa, um vídeo atrás do outro, um vídeo, às vezes foi 4, 5 vídeos. Né? Ó, isso aqui é interessante, pastor, e está lá. Uma receita de chá, uma receita de não sei do que. Ou é interessante porque uma velhinha está cantando, ou é interessante porque não sei quem está cantando, porque é bonito, porque não sei o que. Eu falei, gente, será que acho que eles pensam assim, o pastor senta, né? E fica lá online. Fulano mandou, irmãos, eu não terei cabeça para nada. Estão compreendendo? Mas tem pessoas que não conseguem entender, não conseguem assimilar isso. Mas é difícil. E a mesma coisa se você ficar o tempo todo lendo, todo mundo chega e você vai espetar. Né? Outro dia mesmo eu fiquei sabendo de um que ele pôs um estabelecimento, ele fica lá lendo a mensagem e lendo a Bíblia dentro do estabelecimento. Aí começa a ler mensagens, aleluia, glória a Deus. As pessoas entram. Gente, aquilo é um estabelecimento comercial, aquilo não é uma igreja. As pessoas vão entrar em choque, não volta mesmo. Como eu falo, por exemplo,
certo? A pessoa assim, você é evangélico? Sou evangélico. Olha o tempo, como é que é bom você notar o tempo. Me falaram uma vez que a Bíblia fala isso e aquilo, é verdade? Você vai parar o serviço para poder pregar para ele? O que o patrão vai falar para você? Ele disse, ô fulano, pelo amor de Deus, né? Mas por quê? O que você vai falar para ele? Ele falou assim, você espera, na hora do almoço ou à noite, se eu puder ir até a sua casa, se eu tiver o tempo disponível, nós vamos lá, nós vamos se assentar, nós vamos conversar, amém? E nós vamos falar disso aí. Mas agora não é hora, meu querido. Há tempo para as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas diz o profeta, às vezes a gente quer fazer da gente mesmo. Então quer fazer aquilo acontecer, não, irmão, porque eu não posso perder essa oportunidade, porque vai que a pessoa não tem outro que nada, irmão, às vezes é o diabo para te atrapalhar. É o diabo. Você pode notar, eu tenho parente que é alcoólatra. Tem parentes que é alcoólatra e tem muitos conhecidos que é alcoólatra. Eu posso ir 10 vezes encontrar com eles, quando ele está só não nada. É só ele beber umas pinguinhas e já vem. Não, alguma coisa de Deus para mim, não é ele, é a pinga nele, põe tuas paciências. Porque quando a pinga passa, ele não quer Deus. Então aquilo é o diabo para te atormentar. É verdade. Que se ele quiser, Deus pode ver a Deus. Uma coisa, chega uma pessoa e quer porque quer entrar na igreja de todo jeito. Se ele sentar lá atrás no último banco e ficar lá, tudo bem. Mas se você põe ele no meio da igreja, daqui a pouco ele começa com espalha-fato. Ele já começa a tirar a atenção de todo mundo, ele já começa a querer falar. Agora tem gente que não entende. Não, se o homem quer ouvir, vai que Deus traz uma obra no coração. Deus vai fazer obra no coração de um dopado de pinga. Primeiro ele tem que estar são, com sanidade para ele poder receber. Entenderam, meus queridos? Eu sei que é difícil, mas a gente já passou por experiências árduas com essas coisas. Então, vou seguir aqui, porque senão a gente sai da... Irmãos ministros, vocês sabem quando estou falando, quer dizer, às vezes você quer fazer aquilo. Muitos homens saem pacientes, mas crendo que o tempo está próximo. Você tenta fazer algo dentro de si mesmo. Irmão, o tempo está próximo, e pregar em tempo e fora de tempo, e nós temos que fazer isso e fazer aquilo. Irmãos, às vezes com boa intenção. Eu, quando ministro novo, nos primeiros anos de ministério, eu varri essa região aqui inteira, e não foi brincadeira não. Nós fizemos trabalho no ginásio de esporte em Pirapozinho, em Álvares Machado, em Venceslau, em Presidente Bernardes. E não foi um trabalhinho assim não, era caixa de som circulando rua abaixo, rua acima, panfleto pregado nos bares, nos postes, convidando o povo. Naquele desespero, porque está tardio a hora e nós temos que ganhar alma. Aí você vai pelo rádio, ou os irmãos vão convidando, e você vê, brota uma aqui, brota outra ali, no tempo de Deus. Agora, se Deus dirigiu, amém. Agora, tem pessoas que ele chega eufórico e diz, não, mano, nós temos que mover, nós estamos muito parados, porque nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Eu continuo dizendo, vamos semear. Mas com sensatez. Se cair na boa terra, louvado seja Deus. Se não cair, você não tem que estar preocupado. Porque se você semear uma semente e você ficar lá todo dia arrancando para ver se ela está nascendo, você vai perder até a semente. Muitos homens saem impacientes, mas crendo que o tempo está próximo. Você tenta fazer algo dentro de ti mesmo, espera no Senhor. Paciência é uma virtude. Se você pode ter paciência, é uma virtude de você. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, não aqueles que tentam passar na frente do Senhor. Aqueles que tentam ordenar ao Senhor, Senhor, eu sei que Tu queres que eu faça isso, e glória a Deus, eu não faça isso, espere no Senhor. A Bíblia diz, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus tomou milhares de anos para cumprir a sua promessa de um Salvador que viria. Agora eu estou com pressa do quê? Mas recorde, Ele sabia disto todo o tempo, quando isso estava vindo. Lá havia muitas pessoas que se levantaram e tentaram ser Messias. Muitas igrejas tentaram produzir Messias. Mas Deus tinha o tempo estabelecido. Amém, meus queridos?
que Deus tem um tempo estabelecido para te dar uma libertação, para tirar um problema da sua vida, para te dar uma cura. Aí você diz, sim, é isso verdade, pastor? Tem Bíblia para isso? Tem. Um homem nasceu cego, e se eu não me engano, acho que ele já tinha mais, talvez eu dei o número errado aqui, mas ele tinha mais de 30 anos. E ele era cego de nascença. E Jesus cuspiu no chão, fez lodo com o dedo, untou os olhos deles e disse, vai lá no tanque e lava. É ou não é verdade? Mas quando trouxeram o homem para Jesus, os discípulos falaram assim, lembrando de Êxodo capítulo 20, né, que eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Eles já se anteciparam. E Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? O pai ou a mãe? Ele disse, nenhum dos dois pecou para que ele nascesse cego. Mas ele nasceu cego para esse momento, para que Deus fosse glorificado nisso. Você sabia que Deus permite coisa para ele ser glorificado naquilo? Para ele trabalhar naquilo. Que Deus nos ajude a ter paciência, né? Às vezes Deus te coloca num funil, meu querido, que você fala assim, não, se apertar mais eu explodo. E Deus fala, se você esperar mais um pouquinho, o funil vai passar. Como nós brincamos, né? O telefone vai tocar e alguém vai dizer. Vocês lembram daquele desenho do irmão Rodrigo, né? Aquele gatinho? Eles que estavam numa seca, num vale, e eles que só tinha R$2, foi lá e comprou 5 pão e um copo d'água, disse que comeu 5 pão e encheu a barriga d'água. E estava lá satisfeito, fazia o quê? Só tinha R$2. Daqui a pouco o telefone tocou e alguém convidou ele para ir na pizzaria. Ele disse, não é fácil não, irmão, é só uma prova. E às vezes é assim. Você vai atacar o pão seco, você não tem paciência para esperar o telefone tocar. E alguém vai te convidar. Quem acredita nisso? No final ele fala, quem acredita? Quem acredita? Né? Depende da fé de cada um. Mas você tem que esperar. Né? Esperei no Senhor com paciência, Ele ouviu o meu clamor. Então, lembra-se, quando você te colocou, Deus te permitiu você entrar nesse funil, Ele sabia que um dia você ia sair do outro lado. Então, tenha paciência. Amém? Tenha paciência. E durante esse tempo, Ele mostrou muitos tipos de Messias. E aí Deus foi te ficando no decorrer do tempo. Mas teve a época que Ele falou, agora eu tenho a obra perfeita para que vocês possam receber. Então, meus queridos, os tempos e as estações pertencem a Deus. Então vamos recapitular isso para nós encerrarmos. O tempo é definido em passado, presente e futuro. O que passou, passou, deixa para lá, só tem a lembrança de um aprendizado. Né? Onde você errou, onde você poderia ter sido mais prudente, onde você não foi, para que não venha cometer os mesmos erros. O presente, você viva como se fosse o último dia que você fosse viver, como diz o profeta, como se esse culto fosse o último culto, como se aquele fosse o último dia que você fosse viver. Entrega constantemente o teu caminho, a tua vida ao Senhor. E o futuro, se você viver, será lucro. E outra coisa, faça os seus projetos, organize a sua vida, Senhor. Se o Senhor permitir, isso o Tiago nos advertiu, porque diz que até uma insulta para Deus, você dizer assim, eu vou em tal lugar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A Bíblia diz que não se deve fazer isso, mas se Deus permitir e Ele quiser, nós faremos isso ou faremos aquilo. Nós iremos ou nós não iremos. Né? Então, Senhor, se o Senhor permitir, para esse ano eu tenho pensado em fazer isso, isso e aquilo, mas contudo, Senhor, se esse projeto não é do Senhor, ó, rasga aí, joga fora. Porque para que uma vontade permissiva se Deus tem uma perfeita para nós? Vamos nos pôr de pé, vamos agradecer ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos. Como dissemos no princípio, cada um tem uma natureza. Uns conseguem suportar bastante pressão, outros já não conseguem. Uns conseguem passar por algumas dificuldades com bastante facilidade, outros já não conseguem.
Alguns conseguem ser insultados, ser desprezados, ser maltratados, e aquilo para eles é como água nas costas de um pato. Tanto faz. Agora outros machuca profundamente, e a pessoa tem dificuldade para se sair daquilo. Mas o Senhor que formou cada um, e conhece a estrutura de cada um, eu te peço em nome de Jesus Cristo, dai paciência, Senhor, para que eles possam suportar e esperar o tempo fazer as coisas. Porque em tudo é o tempo, e é o Senhor que pode fazer, pois o Senhor segura o futuro, o Senhor está com o futuro na mão, o Senhor tem tudo pronto para nós, pois tu mesmo disseste, se vocês sendo maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, se um filho lhe pedir um pão, você não lhe dará uma serpente, se ele te pedir um ovo, você não vai dar uma pedra, você tem coisas boas para dar para os seus filhos. Ele diz, quanto mais vosso Pai que estás nos céus. O Senhor tem o melhor para nós, Pai, mas dê-nos paciência para esperar, porque o Senhor vai dar na hora certa, na estação certa. Colocamos tudo ante o Senhor e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Agora, Pai, leve os teus filhos em paz, permita que essas palavras sigam falando em seus corações, e que eles sejam guardados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vão em paz, meus queridos.